agora mesmo que você não precisa ter 20, 30, 40 pincéis no seu estojo de maquiagem pra você conseguir fazer uma maquiagem profissional? Você acreditaria? Não. Mas então, hoje eu vim aqui te dizer que você precisa ter apenas 10 pincéis assim, básicos, gente, pra você fazer, gente, muita maquiagem, sério. Tem um monte de maquiagem, muita maquiagem profissional também que você consegue fazer apenas usando esses 10 simples pincéis aqui. Então, sem mais enrolações, vamos começar falando os pincéis que você precisa ter. Mas eu sei que esse botão de se inscrever, ele tá vermelho. Você ainda não é inscrito aqui no canal. Não, você não é inscrito. Então por isso que você tem que agora, ó, clicar nesse botão pra você não perder outras novidades. Porque assim, ó, gente, isso dói o coração que você fica de fora dos outros vídeos que saem aqui no canal. Você tem que se inscrever aqui pra não perder mais nada. E também dá like nesse vídeo, né? Pra mim poder trazer cada vez mais conteúdos assim como esse. Ah, agora sim que você já é inscrito, agora a gente pode ir pra nossa lista. Bom, gente, tô aqui com todos os pincéis. E assim, gente, eu vou falar pra vocês que eu não separei eles em ordem aleatória, tá? Não vou falar eles em ordem aleatória, e sim em ordem de importância. Então eu vou começar com o pincel mais importante de todos até o menos importante desses 10 aqui. Vamos então começar com o pincel mais importante da nossa lista, que é o pincel, gente. Esse pincel aqui, ele se chama pincel chanfrado. Ele tem essa pontinha aqui, ó, chanfrada. E ele é, assim, um pincel, assim, perfeito, maravilhoso pra você fazer contorno. Eu tenho também, gente, esse pincel aqui de contorno, mas vocês podem perceber que a ponta dele é bem diferente e fica um pouco mais difícil pra acabar esfumando. Então, por isso que eu gosto da ponta desse pincel aqui, porque olha só a diferença, gente. A ponta desse aqui é muito melhor pra conseguir esfumar qualquer tipo de maquiagem. É verdade. E assim, eu separei o pincel de contorno como o mais importante de todos, porque você pode usar tanto ele pra fazer contorno, né, o mais óbvio, pode usar ele pra fazer blush e também pode passar iluminador. E também dá pra passar base com ele. Esse meu pincel aqui, ele não tem numeração, então eu vou deixar ele como pincel chanfrado médio. E o nosso segundo pincel mais importante, gente, é o pincel de blush. Aí você me pergunta: tá, Isabela, mas por que o pincel de contorno ele é mais importante que o pincel de blush, sendo que eles são bem parecidos e têm teoricamente as mesmas funções? Gente, é porque as cerdas desse pincel aqui de blush, elas acabam sendo bem maiores, né, bem mais fofinhas do que as cerdas do pincel de contorno. E isso acaba dificultando um pouco na hora de fazer o contorno do rosto. Então eu não vou aconselhar você a fazer o contorno com o pincel de blush, porque muitas vezes vai acabar ficando um contorno largo no seu rosto, vai acabar dando muita profundidade, vai ficar um efeito assim cagado na maquiagem. Então não vou recomendar você a fazer contorno com esse pincel aqui de blush. Seria possível fazer um contorno com pincel de blush? Seria possível, gente, mas não recomendado. Mas assim, gente, de resto, você pode usar ele pra passar blush, pra passar iluminador, pra fazer a gente até uma esfumada e rola um pouco mais difícil, né? Acredito que com o pincel de contorno vai ser muito mais fácil, porque é um pincel menor, mas também dá pra talvez rolar, fazer um esfumado, dá pra tirar, gente, excesso, né, de pó, resíduos de maquiagem. Então assim, também é outro pincel multifunções. Porque pra passar blush com o pincel de contorno, você tem que passar algumas vezes, né, pelo fato dele ser um pincel menor. E o pincel de blush não, ele já, tipo, já programaram o tamanho assim perfeito pra você dar uma pincelada só no blush e passar no seu rosto uma vez, não tem que ficar enchendo várias vezes até preencher todo o seu rosto no formato que faz blush, não, tá, gente? E sim, diferente do meu pincel de contorno, esse pincel aqui, ele é numerado, né? Numerado não, ele... Nomeado, né? Não numerado não, porque... Não é número, é letra com número, então eu acho que é o pincel nomeado, que é o pincel A7 da Macrylan. O próximo pincel, então, gente, extremamente necessário pra você fazer sombra, gente, é o pincel de esfumado médio. Vou mostrar aqui melhor, gente, a pontinha dele. Ó, ela é um tamanho médio e assim, dá pra fazer um esfumado perfeito com ela, sabe? Tipo, o esfumado fica até bem fácil porque ele é um pincel muito maleável, então ele não é aquele pincel que você fica, tipo, 1000 vezes aí tentando esfregar o negócio não sai. Não, ele é bem gostosinho até de fazer maquiagem. Pra fazer sombra, gente, fazer qualquer tipo de esfumado, você precisa ter pelo menos um pincel de esfumar. E você compra esse aqui, o pincel médio de esfumar, gente, porque o pincel médio, ele não vai ter um tamanho nem tão grande e nem tão pequeno. E vai ser perfeito pra você fazer, assim, aquela sombra coringa, que você tenta fazer e não consegue porque você não tem pincel pra fazer. Assim, gente, eu nunca tentei, mas acredito que dá pra fazer também um esfumado com esse mesmo pincel, porque no esfumado a gente geralmente usa um pincel maior e um pincel menor, né? A gente usa um pincel de esfumado geralmente médio e um pequeno.
Mas eu acho, talvez, eu nunca tentei, eu acredito que até você conseguiria fazer um esfumado bom apenas usando esse pincel aqui, tá? E esse pincel aqui também é o pincel que a gente tem um nome, que é o pincel cônico médio para esfumar da Macrylan número A35. E o quarto pincel da nossa lista, gente, é um pincel pra gente conseguir esfumar a parte de baixo do nosso olho. Porque assim, né, a gente já falou sobre contorno, sobre blush, sobre esfumado. Só que claro que na nossa maquiagem também não pode faltar o esfumado na parte superior dos nossos olhos. Porque assim, né, mesmo quando você não vai esfumar, quando você não vai colocar cílios, ter uma maquiagem assim mais pesada, né, pra festa, tipo assim, às vezes pra usar no dia a dia mesmo, é legal a gente passar às vezes um lápis de olho, às vezes até mais clarinho, né, um tom de nudezinho, e dar uma esfumada ali embaixo. Fica muito bonito. E pra fazer esse esfumado na parte superior do olho, gente, é fundamental um pincel pra gente fazer isso. Que é, gente, esse pincel também, ele não tem nome, tá, gente, porque eu comprei no kit. E geralmente pincel de kit... é difícil ter nome, não vou dizer nunca, mas é muito difícil ter nome pincel de kit, tá, gente? Mas ele tem essa pontinha aqui, ó, bem miudinha, perfeita pra fazer esfumado na parte de baixo. Próximo da nossa lista, gente, dessa vez agora também o pincel de esfumado, que é, gente, o nosso pincel de esfumado pequeno. Porque lembra lá no início que eu falei que a gente precisa ter pra fazer assim aquele esfumado bom mesmo, a gente tem que ter dois tipos de pincéis, o pincel de esfumado maior, né, médio na verdade, e o pincel de esfumado pequeno. Pois então, esse aqui é o nosso pincel de esfumar pequeno. Sério, gente, esse pincel aqui, ele é simplesmente perfeito. Assim como vocês puderam perceber aqui ao longo do vídeo, eu adoro os pincéis da Macrylan. Mas assim, não só pelo custo, porque os pincéis, tipo, acabam sendo algo geralmente muito caro. E eu percebo que os pincéis da Macrylan, eles acabam tendo um preço mais em conta, comparado aos demais. Mas também eu percebo que, gente, a qualidade deles, assim, é perfeita. E não, esse vídeo não é patrocinado, tá? Só é uma recomendação de pincel, uma recomendação de marca de maquiagem que eu gosto bastante. Ó, gente, mostrando pra vocês agora a pontinha dele mais de perto, ó. Ela é uma ponta bem menor comparada, gente, a esse outro pincel aqui, esfumado. Eu vou colocar aqui os dois pra vocês conseguirem ver melhor. Olha aqui a diferença, né? São pontas bem diferentes. Esse aqui é o pincel médio, esse aqui é um pincel pequeno. Então assim, gente, ó, eu acho que pra você fazer um esfumado assim básico, né? É você ter esses dois pincéis aqui, ó. Você vai se dar muito bem esfumado você tendo esses dois tipos de pincéis, um pequeno e um grande. Vamos então agora pra numeração do pincel, né, gente? Esse aqui é o pincel, gente, M911. O próximo pincel também bem legal de você ter é um pincel de corretivo. Aí vocês pensam, Pincel de corretivo. Deve servir pra passar corretivo. Mas então o que seria? Só que não, na verdade sim, né? É porque o pincel de corretivo a gente usa pra passar corretivo também, correto. Mas também a gente vai usar ele pra fazer um cut na maquiagem, um semi-cut. Caso ó, você é iniciante na maquiagem, tá perdido aí, não sabe o que é um cut, um semi-cut, vou deixar aqui uma foto de uma sombra com cut e com semi-cut, né, gente? Que é esse detalhe que a gente faz aqui no nosso olho, né? Pode ser só até a metade ou até o final, né? Que daí é o cut completo. Que daí geralmente a gente passa um glitter em cima, ou às vezes nem passa nada, né? Só pra deixar aquele efeito assim bonito na sombra. E pra fazer esse detalhe com corretivo na sombra, é importante a gente ter um pincel bom pra fazer isso. Porque se a gente pegar um pincel que não é pra corretivo e acabar passando corretivo em cima, gente, vai ser difícil de passar e muitas vezes vai ficar um efeito feio na sua sombra. Então por isso que é importante a gente ter pelo menos um pincel de corretivo pra fazer esse efeito na maquiagem. E também porque é muito mais recomendado você passar corretivo na sua pele com um pincel do que com a esponjinha. Isso pelo fato de que a esponja ela acaba absorvendo muito produto. E quando você passa com um pincel, muitas vezes você acaba até economizando o produto, né? Muitas vezes o pincel ele acaba absorvendo muito menos corretivo do que a esponjinha. E só mostrando então, gente, a pontinha dele, uma pontinha oval, né? Geralmente pincel de corretivo é meio padrão, mais ou menos tem essa pontinha aqui. Na verdade, pelo fato de eu ter passado corretivo, ele até se comprimiu um pouco, ele é um pouquinho mais aberto, tipo assim, né? Se você for procurar pra comprar, provavelmente você vai encontrar assim. Mas, gente, simplesmente maravilhoso esse pincel de corretivo. Também é outro pincel que vocês precisam ter. E o nomezinho dele é, gente, B116, pincel pra corretivo da Macrylan. Próximo, então, é o pincel de iluminador. Lá no início do vídeo eu falei sobre pincel de contorno e de blush. E vocês, eu sei, vocês acharam mesmo que eu ia deixar de fora o pincel de iluminador. Vocês acharam que eu ia excluir o pincel de iluminador. Eu sabia. Eu sabia. Mas não, gente, na verdade o pincel de iluminador, ele sim, ele está no nosso vídeo, porque ele é um dos top 10 mais importantes da maquiagem, né, gente? Porque iluminador é uma coisa muito importante que a gente acaba fazendo quase toda a maquiagem. Existem dois tipos de pincéis de iluminador, que é o pincel côncavo, que é esse aqui, do vídeo de hoje, e tem também, gente, esse pincel aqui, que é o pincel leque, né? Não sei se vocês já ouviram falar também sobre ele, porque o pincel côncavo é um pouco mais conhecido. Mas assim, gente, assim, na minha humilde opinião, de maquiadora, eu acho que o pincel côncavo, ele assim,
10 vezes melhor do que o pincel LEC. Sei lá, gente, parece que o pincel LEC, ele mais abana o iluminador do que coloca o iluminador na minha pele. Tipo, eu passo ele assim, parece que ele mais tira o produto da maquiagem. Não é à toa que a segunda função desse pincel LEC aqui é tirar resíduos da maquiagem, né? Resíduo de pó, coisa assim. Talvez seja por isso. Deve ser. O melhor pincel de iluminador pra você ter é, com certeza, o pincel côncavo. Olha só, gente, essa ponta, que maravilha. Olha só que ponta bonita, volumosa, cheia de brilho aqui, porque eu já passei muitas vezes e esqueci de limpar. E outra coisa também bem legal dele, gente, é o formato, né? Porque esse formato que ele tem, né, esse formato côncavo, é o formato de iluminador que a gente usa no nosso rosto, né? Principalmente nessa parte aqui que a gente passa, é literalmente esse formato. E a nomenclatura dele é B910. Como é que você vai preencher sua sobrancelha sem um pincel de sobrancelha? Não sei. Isabela, é só você usar o lápis de sobrancelha, né? Porque o lápis de sobrancelha, ele tem ponta. E você pode facilmente usar. Você até pode preencher sua sobrancelha sem nenhum pincel, mas eu sinceramente não gosto do efeito que fica. Eu acho que fica assim um negócio muito feio, não fica esfumado o negócio, ainda mais se você tem uma falha na sobrancelha, igual eu, gente, nessa sobrancelha aqui, que ela é meio tipo Cagadinho. aqui na ponta. É importante você ter esse pincel aqui pra você conseguir fazer um esfumadinho na hora que você for preencher ela. Aqui, ó, gente, vocês podem perceber aqui que o início dessa sobrancelha aqui é loiro. E eu não faço a menor ideia do que por que é loiro, gente. Porque eu não sou loira. Vocês podem perceber aqui que o início dela é loiro. E dessa sobrancelha aqui não é. Não consigo entender, juro. Aí, tipo, toda vez que eu vou preencher minha sobrancelha, eu tenho que ficar esfumando, né, o produto que eu passo. E pra esfumar, é muito, muito legal a gente ter esse pincel duplo aqui, que ele vem com essa pontinha aqui pra você esfumar. E vem também com essa pontinha aqui, ó, gente, vou mostrar melhor aqui pra vocês, chanfrada, pra você passar aí a sua pomada de sobrancelhas, o seu lápis de sobrancelha, ou a sua sombra, né, tanto faz. Esse aqui, gente, ele é o melhor formato de pincel pra você usar na sua sobrancelha, justamente porque ele é chanfrado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a pontinha dele. Ele é chanfrado, gente, então assim, quando você vai passar um produto na sua sobrancelha, você vai fazer o formato da sua sobrancelha e o pincel sendo franchado, vai facilitar demais a aplicação. E o que eu acho bem prático desse pincel é que ele tem essa pontinha aqui que você pode estar usando pra pentear, pra escovar ou também pra esfumar, gente, ó, a bordinha da sobrancelha. Então, isso que eu acho bem prático do pincel é que você não precisa ter dois, um pra passar o produto e outro pra esfumar. Já é um embutido, pincel 2 em 1. Esse aqui, então, é o pincel chanfrado da Macrylan duplo para sobrancelhas B136. Esse pincel aqui vai ser perfeito para você na hora de passar o pó ou também para tirar algum resíduo da maquiagem. Porque assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de selar minha pele só com uma esponja, né? Eu gosto de geralmente passar aí o pó na esponja, né? Passar geralmente aqui e na testa, né? Com uma esponjinha mesmo. Só que depois, pra tirar o excesso, né? Pra acabar varrendo o pó, eu gosto de vir com esse pincel aqui, gente. Maravilhoso. É aquele pincel, assim, típico básico pra pó, que todo mundo tem que ter no seu necessaire, né? É aquele negócio, assim, que a maquiagem básica pede. Pincel maravilhoso, tá, gente? Só tenho a agradecer a esse pincel aqui, porque ele facilita muito a minha vida na hora de selar a minha pele, tá? Gente, incrível. Vocês têm que ter também. Esse pincel aqui, gente, eu procurei, mas não achei uma numeração. Então, eu vou deixar aqui como pincel grande pra pó da Miss Friend. Mostrando aqui pra vocês a pontinha, gente, ó. Ele é assim, bem fofinho, pontinha grandona. Acho que é o pincel maior que eu tenho, se não me engano. E o último pincel da nossa lista, gente, é o pincel pros lábios, né? Que, né, tá, a gente tem que contornar o nosso lábio. A gente tem que ficar com um bocão, a gente tem que passar, né, aquele, assim, lápis perfeito na nossa boca. Um pincel, a gente precisa de um pincel pra passar, um pincel bom de preferência. Ó, gente, esse aqui ele é um pincel duplo, tá? Então essa aqui é a primeira pontinha, que é a pontinha mais fina do pincel. E tem, gente, a segunda pontinha, que é essa aqui, que ela é um pouquinho mais grossa também, boa pra geralmente fazer esfumado, né? A gente passa a primeira cor de batom, faz um esfumado, depois passa a segunda cor. Eu gosto, gente, ó, fica um efeito lindo. E é por isso que eu gosto bastante desse pincel, né, gente? Porque ele tem esses dois lados, né? Que um serve pra deixar aquela boca assim mais grandona, né? Mais duas cores, assim, mais tipo ombre lips. E a outra que é algo assim mais naturalzinho. Então eu acho que isso acaba sendo algo bem prático na maquiagem, né? Porque pincel 2 em 1, gente, eu acho a coisa mais prática do mundo. E esse aqui, ele é um pincel 2 em 1, então por isso que eu gosto bastante dele também. Também outro pincel bem básico que você deve ter na sua necessaire, é algo que assim, que eu acho legal não faltar, mas eu deixei ele em último porque você pode normalmente contornar o seu lábio com lápis, né? Então, tipo,
deixei ele por último por esse motivo, mas eu considero ele também como um pincel importante pra se ter. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo pra mim conseguir saber e trazer mais conteúdos como esse. Gente, eu espero mesmo que eu possa ter ajudado cada um de vocês trazendo esse vídeo, né, compartilhando com vocês, pincéis importantes que vocês têm que ter no necessário de vocês, né, que são importantes não faltar. Bom, espero mesmo que vocês possam ter gostado. Um beijo pra vocês, só pra não perder o costume, e até os próximos vídeos.